Fala galera, hoje a gente vai falar de Romanos capítulo 11, eu sou o André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Aqui em Romanos 11, Paulo finaliza o seu argumento em relação à salvação de Israel e no final dá um recado muito importante para os gentios convertidos. Certamente a gente tem bastante para aprender aqui, mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu curtir e compartilha esse estudo de Romanos ou qualquer outro estudo, ou a B7, com outras pessoas que você conhece. Nos dois últimos capítulos, Paulo veio argumentando em relação a como Israel tentava se justificar pelas obras e por isso não estava alcançando a salvação. Daí vem uma pergunta que seria óbvia de fazer, né? Então quer dizer que Deus rejeitou o seu povo? Deus escolhe o povo de Israel para ser o povo dele, Deus dá as promessas para Abraão, promessas que ele diz que são eternas, e então agora Deus não vai salvar o povo de Israel. Então, que Deus é esse que é injusto desse jeito? Paulo, a partir do versículo 1 aqui, ele já faz a resposta, já traz a pergunta e traz a resposta também, como ele vem fazendo aqui na carta aos Romanos. Ele diz o seguinte a partir do versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? A pergunta. De modo nenhum, a resposta. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. E só eu fiquei e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Aqui a gente vê essa história de Elias em 1 Reis capítulo 19, né? Quando Elias então se vira para Deus e fala isso, só sobrei eu, e Deus fala, não, tem uma galera aí ainda, tem 7.000 ainda que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então Paulo aqui ele está trazendo a pergunta e trazendo a resposta. Deus é injusto então porque rejeitou o seu povo? Ele fala, não, Deus não rejeitou o seu povo. Deus não rejeitou o povo de Israel. O que acontece é que as promessas foram feitas para o povo de Israel, Israel é o povo de Deus, porém Deus veio avisando Israel sobre isso há muito tempo, veio ensinando Israel sobre a justificação pela fé há muito tempo. E Israel decidiu não abraçar isso, Israel decidiu que tentaria seguir a lei, Israel estou generalizando, né? Muitos dos israelitas decidiram que seriam justificados pelas obras, seguiriam a lei para serem justificados. E o que Paulo está afirmando aqui é que, olha, não foram todos os israelitas que fizeram isso. Muitos dos israelitas, do povo de Deus, muitos deles abraçaram a fé. Muitos deles se justificaram pela fé, como foi com Abraão, por exemplo. Então o que Paulo está falando e fazendo aqui o paralelo com a história de Elias vocês estão tentando generalizar, mas o povo de Israel não foi rejeitado por Deus. Acontece que alguns não quiseram. E Paulo falou antes, no capítulo 9, né? Nem todo nascido de Israel é israelita. Então olha como Paulo vai conectando as coisas aqui, né? O que ele diz é, Deus não rejeitou o seu povo. Uma parte do povo rejeitou Deus. Porque uma parte do povo aceitou a justificação pela fé, uma parte do povo creu em Cristo. Uma parte do povo, mesmo antes de Cristo, foi justificada pela fé. Deus não rejeitou o seu povo. Deus não rejeitou o povo de Israel. O povo de Israel rejeitou a salvação pela graça, tentando permanecer nas obras da lei. Isso fala muito, galera, sobre a nossa decisão. Deus já perdoou os nossos pecados, Cristo já morreu na cruz, Cristo já ressuscitou, Cristo já venceu a morte, tudo já foi feito. Tudo o que Deus precisava fazer para que o homem se tornasse justo diante dele, ele já fez. A questão agora é o que nós fazemos diante disso. Vamos aceitar essa graça ou nós vamos rejeitar essa graça? Estava disponível para o povo de Israel, e há muito tempo eles eram avisados disso através das Escrituras, através dos profetas, através da lei, de que a justificação era pela fé. E eles rejeitaram isso. A mesma coisa para nós. Nós sabemos que a salvação está em Cristo, nós sabemos que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós sabemos que nós precisamos morrer com Cristo para renascer com Cristo. A questão é, nós vamos morrer com Cristo?
Nós vamos morrer para os nossos pecados? Nós vamos morrer para a nossa antiga vida? Ou nós vamos ouvir isso, entender isso e continuar vivendo uma vida antiga? E continuar vivendo uma vida de pecados? A questão é essa. Da mesma forma que aconteceu com o povo de Israel, acontece conosco. Deus está nos avisando, a palavra está nos avisando, os profetas estão nos avisando. O que nós fazemos diante de tantos avisos? Deus rejeitou o seu povo? Deus rejeitou a igreja? Não, Deus não rejeitou o seu povo. O povo de Israel não foi rejeitado por Deus. A igreja contemporânea não foi rejeitada por Deus. A questão é que alguns do povo de Israel, assim como alguns da igreja, rejeitam o Senhor. E eu não estou apontando o dedo para ninguém, galera. Estou trazendo uma interpretação da palavra aqui. Não estou falando da igreja A, da igreja B, não, nada disso. Não estou dando recado aqui. Não estou falando do irmãozinho A, do irmãozinho B, não. Estou falando que, de uma maneira geral, muitos do povo de Israel rejeitaram ao Senhor. Rejeitaram aquilo que Deus vinha falando para se apegarem aos velhos costumes. Assim como muitos da igreja contemporânea, da igreja de hoje em dia, rejeitam ao Senhor. Isso só não mudou, é a mesma coisa, galera. Dá para dizer que Deus rejeitou o povo de Israel? Não. Dá para dizer que Deus está rejeitando a igreja? Não, não dá. Porque muitos não dobraram os joelhos para Baal. Entende o paralelo que Paulo fez com a vida de Elias aqui? Muitos não dobraram os joelhos. Deus salvou o povo de Israel, né? A salvação estava disponível. O que eu quero dizer é, muitos israelitas aceitaram. É isso, Deus não rejeitou o povo. Olha que argumento poderoso de Paulo e como a gente aplica isso nas nossas vidas, né? Aplicação de novo, em resumo. Como que a gente reage diante da graça de Deus? Continuamos na nossa vida de pecados? Ou nós mergulhamos na morte de Cristo e renascemos com Ele? Daí Paulo então começa a falar sobre tudo o que aconteceu com o povo de Israel. Muito legal esse capítulo, né? Que Paulo amplia a visão da interpretação dele para toda a história do povo de Israel, né? No versículo 11 ele diz assim, ó: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. E aqui eu estou usando, como de costume, a Almeida Revisada e Corrigida. Tá escrita a palavra emulação, né? É ciúmes isso, tá, galera? Então, é uma tradução que é bem antiga essa. Talvez na sua tradução, se você estiver usando NVI ou NTLH ou alguma outra tradução um pouco mais atualizada, já não está mais emulação, né? Emulação é ciúmes. Mas aqui, só para explicar esse texto, esse versículo, o que Paulo está falando assim, o povo de Israel caiu? Não, o povo de Israel tropeçou. E esse tropeço do povo de Israel foi para que os gentios fossem alcançados. E daí quando os gentios fossem alcançados, o povo de Israel ficasse com ciúmes e se voltasse novamente ao Senhor. Olha que coisa interessante, né? Deus não rejeitou o povo de Israel. E tudo o que aconteceu para que os gentios fossem alcançados, e os gentios sendo alcançados, o próprio povo de Israel se voltasse novamente para o Senhor. Olha que coisa maravilhosa, né, gente? Deus, ele não abriu mão dos planos de salvação do povo de Israel. Deus, ele foi olhando para as coisas que estão acontecendo e o plano dele já estava todo traçado. Então Deus não rejeita o povo. Tem outro texto interessante aqui no versículo 12, diz o seguinte, é o próximo versículo. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então Paulo está falando assim, olha, Israel tropeçou para que os gentios fossem alcançados. E se isso é a riqueza do mundo, imagina a plenitude do povo de Israel. Imagina quando o povo de Israel novamente se voltar ao Senhor por conta desses ciúmes dos gentios. Talvez ciúme seja uma palavra meio estranha para colocar aqui, né? É a palavra que Paulo usou. Mas imagina quando Israel se voltar novamente para o Senhor. Imagina como isso será maravilhoso. Olha o que Paulo fala no versículo 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão senão a vida dentre os mortos? Paulo está falando assim, quando Israel tropeça no entendimento da graça, quando Israel tropeça na pedra de tropeço que é Cristo, os gentios são alcançados. Então, se o tropeço de Israel causa esse impacto positivo no mundo, imagina então quando Israel se voltar ao Senhor. Isso será a vida dentre os mortos.
E daí alguns estudiosos acreditam aqui que Paulo está falando da vinda do Senhor Jesus Cristo e os mortos ressuscitam, né? E essa seria o evento onde o povo de Israel volta a se voltar, né? Retorna para os caminhos do Senhor, melhor dizendo, retorna para os caminhos do Senhor, e então Jesus volta, os mortos ressuscitam. Alguns acreditam que Paulo está falando aqui sobre o fim dos tempos, outros acreditam que Paulo está falando sobre uma grande salvação que virá sobre o povo de Israel. Independente do tempo para o qual isso se aplique, o que Paulo está falando aqui na realidade é, olha, Israel tropeçou, os gentios foram alcançados. Quando Israel retornar para os caminhos do Senhor, isso será maravilhoso para toda a terra. Para todas as pessoas isso será maravilhoso. Então, galera, olha a importância que tem o povo de Israel para a história do povo de Deus, né? Eles são o povo escolhido. E através deles, nós, gentios, fomos alcançados. Por causa do tropeço deles, nós fomos alcançados. Quando eles retornarem para os caminhos do Senhor, isso será maravilhoso. E aqui um ensinamento prático que a gente tem, né, pessoal? Primeiro, a gente precisa orar pelo povo de Israel, claro, mas a gente também tem um ensinamento prático que é o propósito de Deus vai se cumprir, gente. Israel tropeçou, os gentios foram alcançados, Israel fica com ciúmes, se volta para o Senhor, então algo maravilhoso acontece com toda a humanidade. Esse propósito de Deus, ele está acontecendo. Independente de uma pessoa específica aceitar ou não a justificação pela fé, a salvação pela graça. Independente de uma pessoa do povo de Israel tentar continuar a se justificar pelas obras, o que é impossível. O plano de Deus não vai mudar. E daí o ensinamento prático é esse. Você está andando, nós estamos andando nos caminhos do Senhor, nós estamos andando dentro dos planos de Deus, porque se nós não andarmos nos planos de Deus, os planos dele não vão se frustrar. A consequência é nossa. Porque o plano maior do Senhor vai continuar acontecendo. Então, se nós decidirmos não andar de acordo com os planos do Senhor, quem perde é só a gente. O plano de Deus não se frustra, galera. Já está escrito o que vai acontecer com a Terra, já está escrito o que vai acontecer com a humanidade. O Apocalipse já foi revelado. Esse plano do Senhor não vai se frustrar por conta da nossa decisão de não andar nos caminhos do Senhor. Quem perde, então, quando nós não andamos com o Senhor? Nós mesmos. Então que isso seja um apelo para que nós estejamos cada vez mais dentro da vontade do Senhor, cumprindo o propósito que Ele tem para as nossas vidas, cumprindo os planos que Ele tem para nós. Porque do contrário, quem perde somos nós mesmos. Paulo faz uma passagem rápida depois pela bondade de Deus, né? Ele diz assim nos versos 17 e 18. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E, se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Paulo faz um paralelo, né, dos gentios sendo enxertados no povo de Deus e como isso é uma posição que nós devemos ficar atentos, né? Porque aparentemente ali em Roma, alguns dos gentios convertidos, eles estavam se achando superiores aos israelitas que não tinham se convertido. E daí Paulo dá esse recado muito direto, falando assim, olha, vocês são gentios, vocês foram enxertados na videira, vocês não são o tronco, vocês são ramos. E se Deus cortou o povo de Israel, alguns do povo de Israel, muito mais os gentios ele poderia cortar. É isso que ele está falando na verdade. Ele está falando, olha, não pensem que vocês são superiores, vocês não são. E daí Paulo vai falar sobre isso diversas vezes em outras cartas, né? Nós não somos superiores a ninguém, galera, somos todos iguais. Diante de Deus, o povo escolhido é o povo de Israel. Nós, gentios, fomos alcançados pela graça. Nós não éramos o povo escolhido. Então é isso que Paulo está falando. Fala, ó, gentios, vocês foram enxertados na videira. Então cuidado para que vocês não sejam cortados. O recado aqui é muito claro, né? A gente não pode se sentir melhor do que ninguém, galera. A igreja A não é melhor que a igreja B, a igreja C não é pior que a igreja D. A gente não é melhor que ninguém. A salvação não está garantida para uns e para outros, não. Paulo está falando, ó, se Deus cortou alguns do próprio povo de Israel, muito mais ele pode cortar os gentios. Então é um recado para a gente sempre se lembrar que nós não somos melhores que as outras pessoas.
que nós, que fomos alcançados pela graça, sem mérito nenhum nosso, não somos melhores, galera. Não somos melhores que ninguém. Então que isso fique nos nossos corações, que isso fique na nossa mente, para que nós sempre tenhamos uma posição de humildade dentro do Senhor, agradecendo a Ele pela graça que nos alcançou. Nos versículos 25 a 27, daí Paulo traz uma questão complicada de entender, está escrito assim, ó: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento venha em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E, assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. E aqui, quando Paulo diz assim, ó, e assim todo Israel será salvo, isso gera uma confusão na cabeça de algumas pessoas. Alguns estudiosos, alguns teólogos acreditam que Paulo está falando que todo o povo de Israel vai ser salvo. Alguns acreditam que ele está falando que a maioria do povo, que uma boa parte do povo vai começar a se converter e esses serão salvos representando o povo como um todo. É difícil de entender essa parte aqui, mas Paulo mesmo fala, no comecinho ele fala assim: não quero que ignoreis este segredo. Essa palavra que segredo é a mesma palavra para mistério. Talvez algumas traduções até tragam como mistério. Paulo fala, ó, tem um mistério aqui, né? Vai chegar a plenitude dos gentios, ou seja, muitos gentios vão se converter, o povo de Israel vai voltar aos caminhos do Senhor e isso vai se tornar em salvação para o povo de Israel. Esse é o plano do Senhor, né? E daí fala, olha, galera, isso é um mistério, isso é difícil de entender. E daí, galera, aqui se Paulo está falando de todo o povo de Israel, se Paulo está falando da maior parte do povo daquele tempo, que vai ser representativo para todo o povo de Israel, é um ponto menor. Novamente, o ponto importante aqui é: Deus está cumprindo o seu plano. Deus está cumprindo o seu plano. Cabe a nós, então, querermos entrar no propósito do Senhor e viver o propósito do Senhor, ou vivermos afastados do Senhor, mas o plano de Deus vai se cumprir. Sobre esse último ponto, lá no blog eu deixei um pouquinho mais, então se você quiser, clica no link que está aqui na descrição do vídeo, lê o texto do blog, eu escrevi, fiz uma referência lá com Gênesis e tal, se você quiser se aprofundar um pouquinho, mas basicamente é isso que a gente lê aqui. E daí no finalzinho vem um texto muito famoso, né? Todas as coisas são para o Senhor. Está escrito assim dos versos 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então Paulo termina essa parte aqui da carta, né, falando isso. Todas as coisas são para o Senhor, as nossas vidas são para o Senhor, o nosso trabalho é para o Senhor, a nossa família é para o Senhor, o que nós fazemos é para o Senhor, o nosso tempo é para o Senhor, o nosso dinheiro é para o Senhor. Todas as coisas são por Ele, para sempre. Galera, a nossa vida não é nossa, a nossa vida é do Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos é para o Senhor. Tudo tem que estar entregue para o Senhor, para que nós vivamos dentro dos planos do Senhor. As nossas vidas estão aos pés do Senhor. Que essa seja a nossa intenção todos os dias, que esse seja o nosso coração todos os dias, que isso seja aquilo que nós fazemos todos os dias. Tenho terminado esses vídeos aqui com uma breve oração, então se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais esse capítulo da palavra. Obrigado por permitir que nós estudássemos mais esse capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Ensina-nos através desses escritos, Senhor, ensina-nos através da Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é vida para as nossas vidas. Em nome de Jesus eu te agradeço. Peço, Pai, perdoa os nossos pecados, que a Tua misericórdia mais uma vez nos alcance, que a Tua misericórdia mais uma vez se renove. Perdoa as nossas falhas e os nossos erros. Eu peço em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui acompanhando esse estudo conosco, cada pessoa que ficou até aqui no vídeo. Em nome de Jesus, que a Tua graça, que o Teu poder, que a Tua provisão, que a Tua bênção esteja sobre a vida dessas pessoas.
derrama uma porção adicional de sabedoria sobre a vida delas, sobre a minha vida, para que nós possamos cada dia mais compreender a Tua Palavra e aplicar a Tua Palavra nas nossas vidas. É o que eu peço em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, é isso. Logo já sai aí o estudo também de Romanos 12. Romanos 12, prepara, galera. Que capítulo incrível. Talvez já tenha saído. Faz o estudo de Romanos todo. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Paz.